Olá, nós estamos iniciando mais um programa Câmara História pela TV Câmara de Araçatuba. Toda semana nós recebemos aqui nos estúdios da Câmara Municipal de Araçatuba pessoas dos mais diversos segmentos sociais que, a seu modo, ajudaram a construir e ajudam a construir a história do nosso município. E hoje a nossa convidada é uma pianista, Maria Cecília Raab Forastieri, filha também de um maestro que marcou história em Araçatuba, o professor violonista José Raab. E logicamente nós vamos falar um pouco de música, principalmente da música clássica, né? Que infelizmente não é uma tradição muito forte aqui, não é isso? O Brasil ainda tem um tempo para chegar nessa O pessoal prefere o sertanejo, né? Agora é época. Tá certo, é a fase, né? Tá certo. Mas a gente sabe da sua carreira, né? E do seu pai também. E eu gostaria que a senhora nos contasse um pouco da sua origem musical, porque parece que a família inteira, né? O pai, o avô, quer dizer, a música já vem de gerações mesmo. O meu pai, como bom europeu, né, tinha esse cultivo da arte na família, que o avô, o bisavô, e ele continuou então, a cultivar a arte violinística. A par disso, depois estudou também composição e outros, foi se aprofundando nessa parte que ele gostava muito, deixou mais de 100 composições, né? E depois, vindo para o Brasil, então ele pôde desenvolver muito essa arte, não só do violino, mas de composição também, em São Paulo, depois no interior. Ele tocava piano também, outros instrumentos? Tocava. Ele conhecia bem. Interessante. Bom, a senhora me dizer, ele nasceu na Tchecoslováquia, é isso? Na Tchecoslováquia, Quando que ele nasceu? Ele é de 1907 e depois de fazer a faculdade ele veio para o Brasil. Então ele chegou a estudar lá? Fez todos os cursos, né? E vindo para o Brasil ele se instalou em São Paulo, onde ele foi organista e também tinha um coral masculino na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora do Bom Retiro e passou uns bons anos em São Paulo, onde deixou um nome, né, na época, e muitos amigos e também que pertenciam a esse grupo, né, de organistas, de compositores e daqueles que ouviam e cultivavam a arte. Quando que ele veio para o Brasil? E por que também, né? Por que ele acabou vindo para cá, para o Brasil? Ele acabou vindo para o Brasil para conhecer uma terra nova, né? Ele tinha perdido a mãe quando mais novo, fez todos esses estudos e terminando a faculdade, como todo jovem que quer ampliar os horizontes, veio para cá, não para ficar, mas no fim acabou ficando, porque aí pela arte, através da arte, também foi... Ele veio com os salesianos, não? Veio numa equipe que saiu da Itália, de Turim, né? E veio para São Paulo. A senhora dizia, por exemplo, na juventude dele, lá na Tchecoslováquia, a música é uma coisa, pelo menos lá, assim, muito popular. E natural. O encontro nos clubes, os encontros de juventude, já proporcionava essa criação de conjuntos, porque todo mundo toca e isso até hoje, onde se vai nas casas, é muito comum ter pianos de cauda, né? Piano. Todas as pessoas, de tudo. Então, nos clubes, todos eles já tinham, né, desde então, as suas orquestras, e se faltava um elemento das cordas, ou no violino, ou violoncelo, ou contrabaixo, sempre tinha um outro pronto para substituir, porque aquilo era uma coisa natural e para eles muito fácil. Né? E com isso... a senhora dizia também, ele chegou a compor, logicamente compôs muita coisa. Tem muitas composições, mais de 100,
E essas composições são para violino. Grandes violinistas já tocaram em concertos composições para violino dele. Né? Tem em composições sacras também. Né? E para todo tipo de conjunto, para bandas, para conjuntos de câmara, para corais. Né? Além de São Paulo, ele esteve primeiro, a senhora dizia, lá com os salesianos, né, em São Paulo. Depois, como que foi o giro dele aqui pelo Brasil? Esteve em outras cidades até chegar em Araçatuba? Esteve. Ele esteve em Cuiabá, que para ele era uma coisa muito diferente, né? E conhecer um centro de um país assim tropical. E depois, saindo de lá, passou por Campo Grande, chegou em Lins. E a meta dele nessa viagem era voltar para São Paulo, né? Mas aí não foi possível. Ele parou em Lins, ficou, se casou. Ah, ele se casou em Lins? Em Lins. Em Agora Lins. É engraçado, ele casou também com a sua mãe, também música, de certa forma. Ou pelo menos que sabe tocar no instrumento. Porque como violinista, ele conheceu um tio meu que era violinista. E ele foi convidado para ir almoçar e tal, e acabaram tocando, e quem acompanhou era minha mãe. Sim, né? Muito a contragosto, porque ela deixou de sair para acompanhar. Ao piano também. Foi, ao piano, mas foi... Aí começou uma outra história. Exatamente. E quando que a família veio para Araçatuba? Em 53. 53. Em 53, meu pai tinha assumido a cadeira de cantor fiônico do Instituto Manuel Bento da Cruz, e que ainda não estava pronto o prédio novo, né? E, lá da Carlos Gomes, mas viemos para cá e desde então... Ele veio como professor no IE? No IE. E lecionou há muito tempo? Ele saiu do IE com 70 anos, com a compulsória. Não foi compulsória, ele saiu um pouco antes de completar 70 anos. Sei. E aqui também ensinou muita gente. Teve. Aí ele fundou o Conservatório de Santa Cecília, que na época foi assim um marco, porque começou com um grupo de professores muito bons, né? Depois continuou... O seu Paulo Giovannini veio para cá e deu continuidade, aí foi, né? Sim. Ainda hoje está aí. Tá certo. Né, agora vamos falar um pouco da senhora, que também tem uma carreira exemplar, né? Eu posso só fazer um parênteses? Não, logicamente. O meu pai deixou em Lins também uma orquestra, né, de amadores, de 40 figuras. Sim. E todos formados por ele, né? E essa orquestra até esteve aqui numa ocasião em Araçatuba tocando antes da gente vir para cá. Sim. E o corpo de baile do Municipal de São Paulo esteve lá, né? Veio só o maestro da orquestra do Municipal, porque ele achou que não seria necessário nenhum músico a mais, que a orquestra tinha cumprido todos os requisitos, né? Que toda a parte musical do balé foi feita pela orquestra. Sim. Né? Então, isso foi muito gratificante. Que né? Maravilha. E ele vai ser homenageado também, né, em Lins? Vai. A Academia de Letras de Lins, que está sendo fundada, tem uma cadeira com o nome dele, né, por causa do serviço prestado à cultura, a cultura musical, mas né, foi... Tá certo. Né? Bom, agora vamos falar um pouco então da sua carreira também. Logicamente que filha de um maestro, né, violinista, a mãe pianista, a senhora certamente iria começar na música. E foi muito cedo que começou? Comecei cedo. Comecei tocando com 4 anos. Aos 4 anos? Aos 4 anos. E aí, como eles viram que podia dar certo, Sim. Né, que eu tinha um ouvido sempre tive um ouvido fácil de captar as músicas, e com isso eu fui tocando e eles acharam melhor, né, fazer um estudo
mais metódico, uma coisa mais orientada, organizada. Né? A senhora estudou com quem? Assim, no começo com eles, depois com o seu Paulo Giovannini, que ele tinha chegado da Itália, da Europa, e fiz um tempo também com ele. Depois fui para São Paulo estudar com o professor Clias, que foi um grande professor de grandes nomes, né? Inclusive do João Carlos, como eu estava te falando. João Carlos Martins, né? Isso. Que a gente foi muito próximo e aproveitamos muito assim nessa parte de tocar juntos, de fazer muita coisa dentro da música. Ah, que maravilha. Para dizer que a pessoa é um pianista realmente, né, para chegar a tocar aí peças mais difíceis, né, clássicas, demora muito, tem que estudar muito. Porque há um caminho grande a seguir, né, tanto técnico, porque você tem que passar diversos períodos da música, cada um tem a sua forma peculiar de tocar, tem o seu estilo, tem a sua técnica, né? E com isso, e não é só isso, é compor esteticamente aquilo, né? Então, é alguma coisa além da nota, além daquilo só que está escrito, né? O difícil da música é o que não está escrito. O que não está escrito. Além de São Paulo, a senhora esteve, já falou aqui do João Carlos Martins, a senhora tocou com outros grandes nomes também? Eu toquei com orquestras, toquei com... Um grande nome que eu posso te citar foi o violinista Bruce Max. O Bruce era americano e, da consternação de todo o meio musical, é que ele faleceu, né? O ano passado, repentinamente. Foi um violinista... Spala da Sinfônica de Boston, Spala da Sinfônica de Nova York, tocou na Europa com Karajan e depois se instalou em São Paulo, né? E fazia um trabalho muito bonito com crianças, de ensinar, porque o Bruce era aquela pessoa destinada a pedagogia, a ensinar muito calmo, conhecedor profundo do instrumento. E eu toquei com ele num festival de câmara, em diversas ocasiões, né? Mas nesse festival nós tocamos, eu, piano, ele violino, e o violoncelista Belo. Ele é professor de Tatuí, de São Paulo, toca na Sinfônica de Santo André, na Municipal também. E nós tocamos um trio de Mendelssohn, que é uma coisa assim muito elaborada, muito complicada, e foi... Maravilha. Foi muito bem. Maravilha. E além de São Paulo, do Brasil, logicamente, a senhora esteve também no exterior? Estive, fiz curso em Salzburgo e fui para lá pensando em fazer o curso com uma pianista russa, que era assim o que todo mundo queria na época. Porém, ela não conseguiu sair da Rússia, né, por problemas políticos, e veio só para dar um concerto lá. Sim. Mas eu estudei com a dona Helena Costa, sim, de Portugal. É uma pianista maravilhosa, assim, de um prestígio na Europa, sim, muito grande. E Salzburgo não deixa de convidá-la até hoje, né? E é uma pessoa que a gente tem uma relação estreita também, né? E foi muito bom. Certo. Pode-se dizer que a Áustria ali é o berço da música? Não só o berço, mas ali em Salzburgo, na época desses festivais, que são os festivais de verão, começam em julho, terminam em setembro, né? Acabou agora o desse ano. O que tem de melhor no mundo está tudo ali, nessa época.
né? Então, às 4 horas da tarde começam os concertos, né? E não dá para assistir tudo. E em igrejas também, porque na igreja principal, cada domingo eles apresentam uma missa cantada diferente. Sim. Né? Com órgão, coral. E uma das missas que eu assisti é de um compositor moderno, muito diferente, que é o Hindemith. E era com órgão, trompete e coral. E eu estava esperando o que seria aquilo. O que vai virar isso? Mas foi uma coisa magnífica. E as vozes, tudo é muito bonito, muito bom. Certo. Né? A senhora se casou aqui em Araçatuba mesmo? Aqui em Araçatuba. Quer dizer, uma coisa não atrapalha a outra, a carreira? Não atrapalha. Não atrapalha. Meu marido é maravilhoso, me acompanha, E me Também, estimula. não? Não é músico? Não. Não é. Ele é de setor de vendas. O meu sogro também foi um desbravador aqui, porque ele foi 42 anos trabalhou na Noroeste do Brasil, era diretor da Estrada de Ferro. É. Ah, então, tá certo. Então dá para se tocar as duas coisas, dá, né? muito bem. E a senhora, por exemplo, continuou, além de aprender, logicamente, passou a ensinar também. Passei, aqui eu em gosto Araçatuba muito. Também. Aqui dei muito curso, dou muito curso fora daqui também. Né? E eu gosto muito de ensinar, porque eu acho que as coisas não podem acabar na gente, né? Tem sempre que serem multiplicadas. Hoje, né? existe interesse, quer dizer, essas gerações, as novas gerações, têm se interessado pela música clássica, pelo piano? Tem. É surpreendente, mas há muitas pessoas que se interessam, procuram, né? E isso é sempre muito bom. A senhora continua morando aqui? Continuo. Eu faço muita coisa fora, gostaria de fazer muita coisa que eu faço fora aqui também, porque são coisas muito interessantes, com orquestra ou com conjunto de câmara, né? Mas chega o dia. Numa cidade como São Paulo, um pianista clássico, por exemplo, ele tem espaço para tocar na noite, por exemplo, também? Tem, com o Hamilton Godoy. Sim. E a turma do Hamilton toca sem parar. Os locais que tem música boa em São Paulo, 95% é pessoal que saiu do clã, da escola do Hamilton. E para fora também, porque eu vi diversas pessoas indo para a França, para diversos países, fazer jingles, afinal, trabalhar com música, né, de todas as formas. E se deram muito bem, ficaram sempre mais do que o tempo que pensavam ficar. Sim. Né? Para o Japão, eles vão direto, vão com um contrato de 6 meses, mas nunca voltam antes de 2 anos. Poxa vida. Entre os países hoje, o que a senhora destacaria? Que há um respeito, porque a gente sempre ouve falar muito, o Brasil não valoriza, infelizmente. Mas, por exemplo, a Europa, alguns países, Japão também, Estados Unidos. A gente não sabe disso, mas na Venezuela há um concurso de piano muitíssimo bom, já há diversos anos, e cujos participantes têm um prêmio muito alto, né? E do Brasil já esteve uma moça, e do Chile, da Argentina, até do Paraguai, porque a gente acho que no Paraguai não existe isso. Mas além das guaranas. Mas na capital se cultiva muito a música erudita, e o pessoal, os estudantes do Paraguai, geralmente vão ou para a Alemanha ou para a Espanha. Né? O Chile, todo mundo vai para a Alemanha. Né? O Chile tem
um nível cultural nesse bem sentido diferente do resto da altíssimo. América, né? Argentina está meio coitada. Está com problemas. Mas essa parte cultural Aí a senhora gravou alguma? Eu Conseguiu fiz participar? gravações, mas não tem nada assim oficial, vamos dizer. Sim. Né? E é uma coisa que eu quero ainda fazer, porque eu tenho um repertório grande, coisas que eu gosto muito de tocar, né? Então, eu quero... Ainda pode vir um CD aí à frente. Pois pode sim. E quais são os seus compositores preferidos, no caso? Se a senhora fosse gravar aqui, olha, escolha aí, vamos gravar um CD, teria alguns compositores que entrariam necessariamente? Olha, os românticos, todos os românticos, né, tem coisas muito bonitas e gostosas de serem tocadas e de serem ouvidas, né? Na música do começo do século XX, tem também Debussy, Ravel, Rachmaninoff, então são eruditos, mas um erudito que pode... Que as pessoas conseguem ouvir, porque tem alguns que são difíceis. Né? Aí, isso se tratando do final da música tonal, porque depois disso, a outra fase musical que o mundo está vivendo, que é a música tonal, ainda não chegou até... O Brasil? Não, no Brasil chegou, que Porto Alegre é um centro difusor, é um centro de estudos, um centro de pesquisa nesse sentido, muitíssimo bom na Universidade Federal, né? Mas não é uma coisa ainda difundida e divulgada, porque é difícil de aceitar, né? De absorver. Para que a pessoa possa entender um pouco melhor, o que é exatamente essa música atonal? Não existe, os sons, todo som é um som que acaba em si. Ele não tem uma relação, né, como uma música romântica que tem um começo de uma melodia, meio e fim. Isso. Né? Aquilo, as coisas são muito cortadas, né, sem relação. E podem ser feitas também em instrumentos preparados. Por exemplo, feita em piano, geralmente piano de cauda, onde se percute as cordas com a mão. Até as cordas, não? Com martelinho, sei. Né, com martelinho de madeira, com martelinho de metal. Se coloca papel no meio das cordas. Sabe? É mais uma pesquisa de som. Para tirar algumas coisas sons diferentes, como diria popularmente, uns sons diferentes. Em vez de tocar com a mão, você coloca o braço, ou a mão espalmada. Isso tem aceitação? É meio difícil, meio complicado. Há alguns compositores que usam algumas dessas técnicas, né, no meio de músicas que eles fazem alguma coisa de novo sem chocar. Né? O Alberto Rinasteira, argentino, usa isso e fica uma coisa diferente no meio da música, mas as músicas têm uma conotação tonal, né? Uma melodia bonita. Né? É bem diferente. Bem diferente. Né? Tem brasileiros que começam músicas batendo no piano, fazendo o ritmo, né? Então, aquilo fica interessante, diferente e usaram alguma coisa de novo. Tá certo. Né? Agora, dessa nova geração, não digo os clássicos aí, né, da música clássica, existem alguns destaques que a senhora gosta? Compositores novos? Existem. E quem trouxe esses novos para a mídia e fizeram afinal aparecer foram umas bienais que acontecem no Rio de Janeiro e que foram pensadas pelo Edino Krieger,
que é um compositor brasileiro do mais alto gabarito. Ele tem prêmio em todo lugar no mundo. Sim. Né? Tem composições encomendadas em muitos países. E ele organizou essas bienais de música, que antes eram só para compositores para piano, e depois a coisa foi crescendo, e muitos deles, muitos compositores brasileiros e mesmo estrangeiros hoje saíram dali, apareceram ali. E um desses compositores foi Almeida Prado, de Campinas, né, que faz muita coisa para piano, coisas diferentes, e que está mais inserido nessa nova fase, né? Inclusive os nomes, Cartas Celestes, né? Coisas assim. Né? Será que tem futuro no Brasil? Isso pode mudar, haver mais aceitação? Vai demorar um pouco, né? Porque aqui ainda nós estamos ligados nos saraus, né? Do começo do século. Coisa diferente. Tá que certo. Só a mulher devia estudar piano, exato. Né? Que piano não é instrumento para homem. Tem uma resistência. Então aquilo tá vai, certo. É cultural. Tá certo. Nós já estamos chegando no final do programa, mas eu não poderia deixar de perguntar. Uma pianista clássica como a senhora, ouve um sertanejo? De tudo. Ah, é? De tudo, porque se você não ouve, você não pode fazer uma análise ou ter uma opinião formada, né? Ter um argumento para aquilo. Pagode né? Também não? Esse não? De tudo. Né? Tudo que faz parte do momento. É né? Música, né? E você precisa conhecer, né? Para saber o que está acontecendo. Tá certo. Nós queremos agradecer muito sua presença. Contou aí a história do seu pai, né? É uma pessoa muito querida em Araçatuba, a gente sabe. Deixou muitos alunos aqui também, né? Deixou, na formou verdade. Uma geração inteira aí, né? De pianistas. E a gente quer agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Com isso, nós já estamos encerrando mais um programa Câmara História, contando hoje um pouco da nossa música em Araçatuba. E nós voltamos na próxima semana com um novo entrevistado. Agradecemos muito a sua audiência, obrigado e até a semana que vem. TV Câmara, canal 96 NET TV, o canal da comunidade. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo.